Nessa parte final do programa, a gente vai conversar com a deputada federal Bia Kicis, que interrompeu gentilmente um jantar para conversar com a gente. Deputada, agradeço muitíssimo pela sua participação. Nós mostramos aqui mais cedo no 4x4 um painel que foi criado pelo governo americano para controle de conteúdo das redes sociais. Nós temos aqui no Brasil o tal projeto de lei das fake news que está na Câmara. Qual é o risco que nós corremos de ter esse PL aprovado e temos esse instrumento de censura imposto aos brasileiros? Deputado, agradeço mais uma vez a sua participação. Boa noite. Boa noite, Lacombe, Fiuza, Constantino, Ana, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu acho que havia um risco maior da primeira vez, quando nós conseguimos derrotar a urgência do projeto por 8 votos apenas. Foi um trabalho muito grande, de bastidores, nós tivemos que lutar até o fim, lutar muito, nos unirmos para conseguirmos essa vitória. A gente viu que o presidente Lira, ele estava querendo, ameaçando colocar de novo o projeto. Mas eu acho que depois ele percebeu que o projeto realmente tinha caído muito mal, que talvez ele não conseguisse essa maioria, estava muito apertado. E eu acho que, por enquanto, pelo menos, a gente pode respirar. Não acredito que esse projeto volte à pauta. Estou perguntando aqui quem é que vai perguntar isso aqui. Fiuza, vamos lá, Fiuza, você. Deputado, nós estamos falando aqui o tempo todo desse início de desmoronamento institucional, né? A gente não quer ser alarmista aqui, mas a gente citou ao longo do programa o que se passou nos Estados Unidos na eleição norte-americana, que é muito grave, aparecendo agora em reportagens e documentários, mas que consagrou Joe Biden, né? Esse personagem que cumprimenta fantasma, né? Uma figura caricata que é recordista de votos na história dos Estados Unidos, incrivelmente, né? Então, isso é muito grave, isso é uma mácula na maior, até então, maior democracia do mundo, e a gente está em vias do processo eleitoral, está no processo eleitoral brasileiro, conduzido também não é conduzido, mas presidido, arbitrado, né, por esses ministros do STF que se fazem representar no TSE com esse mesmo tipo de retórica, né, de perseguir, de cercear a liberdade de expressão, com essa afetação de que há uma espécie de um fascismo, que há uma espécie de urdidura de golpe, todos esses truques para tentar justamente calar a opinião pública, né? Como é que a senhora está vendo essa marcha, que infelizmente é uma marcha que até aqui a gente não vê como não ir para uma conflagração, né? São provocações quase diariamente. Como é que a senhora está vendo e tentando ser positivo? Qual é, talvez, a saída para que haja um reequilíbrio? Para que haja um reequilíbrio da ação desses poderes no processo eleitoral. Deputada, conseguiu ouvir a pergunta? Bom, vocês estão me ouvindo? Sim. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ok. Bom, eu vejo esse momento com extrema preocupação, muita angústia, porque aquela história, a melhor defesa é o ataque. A gente está vendo aquelas pessoas que estão descumprindo a Constituição, que estão violando prerrogativas de outros poderes, que estão negando a transparência eleitoral, acusando o presidente e seus apoiadores exatamente de estarem tentando acusar o processo eleitoral de não ser seguro e negando a transparência. Então, a gente viu o então presidente do TSE, ministro Barroso, convidar as Forças Armadas para fazerem parte do processo, até porque a lei prevê que o processo tenha que ser acompanhado do início ao fim, em todas as fases, por especialistas, pelos partidos políticos, e ele convidou as Forças Armadas. Eu acho que ele não esperava que as Forças Armadas estivessem, então, preparadas para fazer os questionamentos, para examinar o sistema e fazer os questionamentos. Então, na hora que eles fazem os questionamentos, o que o Barroso fala? Mas que falta de gentileza! Eu fui tão gentil ao convidar,
Como é que esses feiosos vêm aqui e dizem que tem problemas? Essas pessoas querem, elas querem gerar insegurança no espírito dos brasileiros. Então, assim, é de estarrecer demais. Quem tem um mínimo de raciocínio, que seja atento à situação. Mas a gente ouve as pessoas todas ficarem preocupadas com a harmonia entre os poderes. Então, as pessoas estão, não, mas o presidente Bolsonaro, ele fica falando e ele está trazendo desarmonia. Meu Deus do céu! Como é que vai haver harmonia se não há um respeito à Constituição, se não há respeito às atribuições dos poderes e se querem impedir o presidente, seus apoiadores e o povo brasileiro de questionarem? O questionamento, a dúvida, isso é essencial em qualquer democracia. Então, eu vejo com preocupação, sim, quando o presidente fez aquele decreto, assinou o decreto de anistia lá do Daniel Silveira. Eu me reuni com os maiores juristas desse país, alguns deles, como o doutor Ives Gandra, doutor Modesto Carvalhosa, Ivan Sartori e tantos outros, constitucionalistas, professores, e eles fizeram uma nota muito clara que aquele decreto era constitucional. Mas o ministro Alexandre continua fazendo novas sanções, impondo novas sanções ao Daniel Silveira, como se aquele decreto não tivesse existido. E ele fala, não, a gente não examinou ainda o decreto. Nem tem que examinar. Então, o momento é grave, é preocupante, querem acusar o presidente de querer dar golpe. A única coisa que o presidente está fazendo, ele como chefe das Forças Armadas, né, chefe supremo das Forças Armadas, se esquecem disso, quando tratam dos piores nomes, né? Ele colocou as Forças Armadas para atender o pedido, e ele está assistindo o que estão fazendo. É muito preocupante, a cada dia a gente tem surpresas, mas vamos continuar acompanhando, né? Eu assisti o programa de vocês, eu assisti o trailer, um pedaço do documentário lá, do Dinesh, né? E vamos acompanhando tudo, porque a gente sabe que hoje, por exemplo, o Globo já falou que o presidente está isolado. Quanto mais ele desconfia das urnas, mais ele fica isolado internacionalmente. Olha, a gente não pode se calar. O que eu sei é que a gente tem que continuar enfrentando todas essas dificuldades, todo esse sistema que não é fácil, é muito organizado, é unido, e tem muita gente grande por trás disso, com certeza, né? Mas a gente não pode se calar, a gente tem que continuar lutando pela liberdade, pela transparência, pela verdade. Constantino. Deputada, muito boa noite, é um prazer tê-la no programa. Eu vou fazer uma pergunta que eu recebo muito também, né? E eu tenho dificuldade de imaginar uma resposta diferente da minha, mas eu gostaria de escutar a sua. O que acontece com o Brasil se a quadrilha petista liderada pelo seu capo, Luiz Inácio Lula da Silva, voltar ao poder, vencer pelas urnas? Ele que não tem tido muito esforço sequer em esconder a sua essência autoritária e a sua agenda comunista, né? O que acontece com o Brasil? Constantino, com relação a essa coisa de pesquisa, que o Lula na frente, eu converso com muitas pessoas de todos os níveis, e todos falam, a gente anda por aí perguntando, todo mundo vai votar no Bolsonaro, alguns mais felizes, outros menos, mas a gente vê muito pouco, de 10 pessoas, uma fala, eu voto no Lula. É assim, por aí, pelo Brasil afora. Né? E a gente teme, sim. A gente teme pelo que pode acontecer, porque a gente, infelizmente, a confiança não é algo que você pega numa prateleira e fala, pronto, agora eu confio, né? No sistema eleitoral. O sistema eleitoral deveria ser transparente o suficiente para que a gente confiasse nele. Não que a gente seja obrigado, na marra, à força, a confiar ou a calar qualquer sentimento de desconfiança. Bom, eu acho que o Brasil, basta ver o que está acontecendo com a Argentina. Em muito pouco tempo, a Argentina, que já foi grande, né, era considerada assim, como que eles mesmos se consideravam, né, um país europeu aqui dentro, ela está hoje entre os 6 mais miseráveis do mundo. Né?
Uma desgraça, caminho do que está acontecendo na Venezuela. Eu não tenho dúvida que o PT, voltando ao poder, que não vai acontecer, destruiria o Brasil, né? Iria destruir tudo que foi construído nesses últimos tempos. E quero dizer e lembrar que o presidente Bolsonaro não pôde governar como poderia, porque teve pandemia, agora estamos numa guerra. Então, muitos fatores externos que atrapalharam muito o governo. Eu tenho certeza que num novo governo ele vai poder mostrar muito mais. Mas só esse governo já fez tanta coisa boa, tanta coisa. Vamos falar aí dos títulos que foram entregues, mais de 360 mil títulos de terra, que o PT nunca entregou, né? Então, assim, são tantas coisas. Não foi essa a pergunta, por isso eu não vou me estender nesse assunto. Mas eu acredito que o Brasil vai virar um lugar caótico, sem nenhuma chance de futuro, caso o PT voltasse ao poder. 9h47, horário de Brasília. Antes da pergunta da Ana, deixa eu agradecer aqui ao Rafael Oliveira, né, que todo domingo comparece aqui, participa do Superchat, doou aí para o 4x4 uma boa grana. Então, Rafael, muitíssimo obrigado, deixou uma mensagem muito carinhosa para todos nós aqui, para os 4. Agradecemos muito pela contribuição ao Rafael Oliveira. E eu tenho também um recado rápido antes da pergunta da Ana. O programa 4x4, como vocês sabem, é uma produção independente. Nosso trabalho precisa muito do seu apoio, de apoio como pessoas como o Rafael, aí, que é vizinho da Ana ali, ela Lake County. Então, seja um apoiador oficial do nosso programa. Você gosta do 4x4, quer que a gente continue, estamos na 2ª temporada, queremos continuar, então faça a sua assinatura, contribua para a continuidade do nosso trabalho, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aí no cantinho da tela, ou então acesse programa 4x4.com/apoie. Você pode escolher lá um plano mensal, são várias opções de valor, incluindo o apoiador Premium, que deixa você ainda mais perto da gente, podendo assistir ao programa ao vivo aqui do nosso estúdio em São Paulo. Já citei a presença hoje aqui do Dom Lancelotti e do Márcio, que cuidam da conta Gays com Bolsonaro. Recomendo que vocês sigam. Então, participe aí desse mutirão de ajuda ao 4x4. Você pode fazer também um Pix. Apoie o nosso trabalho, apoie o jornalismo independente e contribua para que nossos conteúdos cheguem a mais pessoas. Ana, com você. Boa noite, deputada. Bom, falamos tanto, né, em Alexandre de Moraes, em constitucionalidades dos ministros, inquérito das fake news, do fim do mundo, o ex-presidiário solto aí por causa de manobras desses ministros, mas a senhora, como advogada, mulher da lei, né, procuradora, conhecedora das nossas leis, da nossa Constituição, nós temos uma ferramenta para estancar isso tudo e ela está no Senado. Quando essa ferramenta ela não é usada, quando o presidente do Senado ele se recusa a guardar a Constituição, porque ele também é um guardião da Constituição, quando ele se recusa a usar essa ferramenta institucional e constitucional para proteger a nossa República, qual é a nossa saída, deputada? Ana, você sabe que quando o presidente assinou aquele decreto, eu pensei assim, bom, agora é a hora do Legislativo e o Executivo se unirem na defesa da Constituição, porque a gente sabia que se o processo do Daniel viesse para o Legislativo de novo, para a Câmara, para a gente falar, a gente sentia um clima de que ali não haveria mais espaço para os deputados aprovarem, ratificarem o que o Alexandre de Moraes estava fazendo, tá? Como houve lá atrás, que a grande maioria ali votou a favor da prisão, né? Então, eu pensei, bom, esse pode ser o momento. Agora, para isso é preciso que aquelas pessoas que estão na liderança, né, desses poderes, os chefes desses poderes, tenham esse entendimento de que é preciso que unidos, são 3 poderes, se vocês têm 2 unidos e deixam um isolado, está na cara que você consegue realmente manter a Constituição se você está ao lado da Constituição. Agora, quando isso não acontece, é exatamente o contrário que a gente está assistindo agora. O Rodrigo Pacheco disse o seguinte, eu não vou deixar o Supremo isolado. Ou seja, ele já deu recado que o Congresso vai ficar ao lado de quem está violando a Constituição. Em vez dos 2 poderes se unirem a favor da Constituição,
o Legislativo, pelo visto, vai se unir com aquele que está violando a Constituição. Nesse caso, a própria Constituição dá a resposta, não sou eu que estou dizendo, quem disse foi o maior constitucionalista vivo, o doutor Ives Gandra, não é? Só que o que ele falou, as pessoas, muitos tratam como se fosse um palavrão e uma afronta. Eu acho que qualquer artigo da Constituição não pode ser uma afronta à Constituição, não é? Mas o que acontece é que as Forças Armadas, elas não têm mais o poder de ruptura, tá? De romper com a ordem constitucional. Com a ordem, não tem mais esse poder, como era antes na Constituição, nas constituições passadas. Hoje as Forças Armadas só podem agir para manter a lei e a ordem. Para manter. Como os juristas entendem que tem realmente algumas decisões que estão violando a lei e a ordem, as Forças Armadas poderiam vir em prol da defesa da Constituição. Isso não significa tanque na rua, isso não significa intervenção militar, nada. O doutor Ives, inclusive, explica que se o presidente chamasse, ele teria que se afastar dessa decisão e deixar para os comandantes. Agora, veja você, Ana, que até falar sobre isso nesse programa já é um risco. Porque nada impede que amanhã ou depois se entenda que essa já foi uma conversa antidemocrática, que a gente está pedindo intervenção militar e ninguém aqui está fazendo isso. Eu estou fazendo uma abordagem jurídica e amparada no maior constitucionalista vivo do nosso país. Agora, até isso, até hoje, fazer jornalismo e falar como parlamentar com imunidade se tornou uma atividade de risco. Deputada, só claro, para complementar Ana, claro. a minha pergunta, Lacombe, Uhum. mas no caso, por exemplo, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que se nega a colocar aí em curso uma ferramenta constitucional que nós temos. Nós temos que esperar uma nova eleição para a presidência do Senado ou existe alguma outra alternativa para a gente? Para colocar não existe. para o plenário o impeachment de um ministro que está completamente descontrolado em relação às inconstitucionalidades cometidas. Infelizmente não, Ana. Essa decisão é do presidente. Inclusive, eu sou autora de um projeto de lei que está na CCJ, que tira do presidente do Senado esse poder absoluto. Esse projeto de lei dá um prazo ao presidente do Senado para criar uma comissão e encaminhar para lá o pedido e que essa comissão examine. É claro que a comissão pode entender que não há motivo para impeachment e arquivar. Não precisaria dar prosseguimento ao projeto. O que a gente queria evitar era alguém que sentasse em cima, simplesmente, né? Mas esse projeto também não foi adiante e eu não acredito que ele teria nenhuma chance de sucesso atualmente. Deputado, então, em relação ao que perguntou a Ana agora, o Constantino fez uma projeção de uma possível vitória do Lula. Eu vou prever aqui uma vitória do Bolsonaro. O presidente reeleito, com a base do governo montada do jeito que está, qual é a chance de termos, como presidente do Senado e como presidente da Câmara, parlamentares que realmente estejam em sintonia com o governo? Bom, quando o presidente é eleito, é um momento mais forte, né, do presidente, do seu governo. É o momento dele fazer as mudanças, as reformas, e também, é claro, que o apoio do presidente a um presidente de poder, né, Câmara e Senado, vem muito forte, exatamente porque ele está com uma base muito forte quando ele é eleito. Então, eu acho que o povo brasileiro está dizendo que não está feliz com a gestão do presidente do Congresso, do Rodrigo Pacheco. Infelizmente, o Rodrigo Pacheco optou por permanecer ao lado de alguém que está violando trechos assim, expressos da Constituição. E o ministro Celso de Mello, já se aposentou, ele foi um que em suas decisões deixava muito claro que quando a Constituição, o texto é claro, não há espaço para interpretação. E jamais o intérprete pode interpretar a lei ou a Constituição contra texto expresso. E, infelizmente, a gente tem assistido isso todos os dias. Mas, Ana, é o jogo político, tá? O presidente do Senado, assim como o presidente da Câmara, tem um poder muito grande.
e você não consegue passar por cima. Teria que todos os senadores, assim, a grande maioria dos senadores se unirem e pressionarem, né? Mas aí você tem que ver, ele vai ser pressionado de um lado pelos seus colegas e seria pressionado por outro lado, né? A que lado ele responderia? A que pressão ele responderia? Eu acho que já dá para a gente imaginar. A gente está chegando já ao fim do programa, temos tempo para mais uma pergunta rápida do Fiuza, do Consta e da Ana. Fiuza, começo por você. Deputada, a senhora, na presidência da Comissão de Constituição e Justiça, coordenou estudos amplos e profundos sobre as imperfeições do atual sistema eleitoral brasileiro, na matéria do voto auditável, que acabou não indo adiante no Congresso. Com esse conhecimento, qual é a sua expectativa hoje sobre essas tentativas de aprimoramento, mais pontuais, mas de qualquer maneira que estão em curso, apesar da postura refratária aí do TSE, as proposições estão apresentadas, né? Na sua expectativa, que pontos são mais essenciais de aprimoramento e que seja viável ainda a tempo dessa eleição? Fius, eu acho que uma das coisas mais importantes agora, até vou esquecer, deixar de lado até a questão da urna, mas para o sistema eleitoral, uma das coisas mais importantes é que haja liberdade de debate. Se você tem uma parte que pode falar e uma outra parte que é calada, você já não tem eleições justas, mesmo que a urna fosse a mais perfeita. Então, quando você cala um lado e permite só que o outro fale, você criou um sistema de desequilíbrio tão grande, não é? Então você cala um lado dizendo que ele produz desinformação, isso e aquilo, e o outro mente à vontade, é isso que a gente assiste, né? Então, o eleitor vai para a urna realmente desenganado, né? Mal informado. Então, você já rompeu com o sistema democrático nessa hora. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes agora é a gente lutar para que a gente continue podendo falar, lutar pela liberdade de expressão. Esse é um dos ingredientes mais importantes para você ter uma eleição segura, mesmo que, né, as urnas em si tenham muitas fragilidades. Consta. Deputada, o advogado Emerson Grigoletti, conhecido de nós todos aqui, ele escreveu: faltam 12 dias para eu e mais 32 advogados completarmos 2 anos sem visitas e sem acesso à íntegra do inquérito das fake news. A senhora foi alvo de várias dessas tentativas absurdas de intimidação. Eu queria uma atualização em relação a esses processos todos. Nós não temos nenhuma atualização. Agora, aliás, o ministro Alexandre de Moraes ainda quer unir, né, inquéritos de... não é mais ato antidemocrático, agora já tem outro nome, mas de fake news, essa história de milícias roubou digitais. Isso, roubou aquilo, milícias digitais, e dizer que quer juntar isso com a tentativa de golpe do presidente. Qual é o golpe? Que eu saiba, né, porque a gente não tem acesso aos autos, mas que eu saiba o que eles chamam de golpe, foi aquela live que o presidente fez com o Felipe Barros, que foi o relator da PEC, e em que ele revela que um hacker invadiu o sistema do TSE e ficou 8 meses lá dentro, inclusive durante umas eleições fora de época que houve no estado do Rio de Janeiro, numa cidade lá, e que e esse inquérito não era sigiloso. Depois disso, o inquérito virou sigiloso e ninguém fala do inquérito em si, que o hacker tinha a senha de um ministro, tinha a senha do Giuseppe Janino, que era o secretário de informática, ninguém fala nisso, não pode falar. O que se fala é que o presidente deu um golpe, porque ele atacou o sistema eleitoral. Esse é o grau de loucura que a gente vive. E quanto à questão de robô, eu quero lembrar que o John, acho que é alguma coisa River, não sei se era John, o nome do rapaz que foi lá na CPI, agora está me faltando o nome dele, mas acho que era John Rivers. Quando perguntado pelo Rui Falcão se ele usou, né, robôs para WhatsApp do presidente Bolsonaro, ele falou que não. Mas ele falou assim que usou para outro partido, usou para o partido do deputado. Ele falou, para o meu partido, você sabe dizer de quem? Ele falou, para você mesmo. Então é esse tipo de coisa que a gente vê, que a gente vive o tempo todo, né? O presidente é acusado de usar robô, de ter tido milícia digital,
E o tal do Rivers lá, o cara que foi contratado para isso, diz que fez isso para o PT e para o Rui Falcão. Aí aquele silêncio, ninguém fala nada. A gente vai, a gente representa, as nossas representações são infrutíferas. A Joyce Hasselman nos acusou de termos gabinetes do ódio. Aí veio à tona as gravações dela para os seus assessores, pedindo que eles fizessem vídeos contra o Eduardo, contra o Carlos, contra mim, contra a Carla, xingando a gente, fazendo perfis falsos para que os seus assessores pudessem fazer muitos ataques. Então não seria só os perfis dele. Eu representei, a Carla representou, chegou no Supremo, o ministro Barroso disse que não tinha elementos para investigar a Joyce, isso com os vídeos. No nosso caso, que não tem absolutamente nada, estamos aí há mais de 2 anos, ou vão fazer, não sei se são 2 anos, né? Sofrendo aí esse tipo de perseguição, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ana, você fecha a nossa conversa. Deputada, eu queria acabar nossa entrevista com uma nota boa, diante de tantos, né, acontecimentos aí que puxam o Brasil para baixo, diante de tantos sabotadores da pátria, seja no Senado, na Câmara, entregando a cabeça do deputado Daniel Silveira de uma maneira inconstitucional, seja no STF. Essa semana nós tivemos uma boa notícia, a princípio, né, uma boa notícia, que foi a nomeação do novo ministro das Minas e Energia, o Adolfo Saxida, que foi secretário de Política Econômica do Paulo Guedes, e eu trago isso porque eu recomendo muitíssimo à nossa audiência assistir o pronunciamento dele. Ele falou além do patriotismo e da coragem, né, ele falou em desestatização, libertação do povo brasileiro dos monopólios, colocou aí a Petrobras num caminho de estudos para a possível privatização, falou dessa desburocratização, da liberdade econômica que o brasileiro precisa. Queria que a senhora comentasse sobre o novo ministro das Minas e Energia, o senhor Adolfo Saxida. Grande cara, meu amigo, estudioso, um cara muito preparado, e é um cara realmente, ele é um liberal mesmo aí na economia, é um conservador nos seus valores, e é uma pessoa que conquistou a confiança do presidente Bolsonaro. Então, quando ele chegou quietinho, fez o seu trabalho, ficou lá com o ministro Paulo Guedes, depois mudou de secretaria, ele foi crescendo ao longo do tempo, e agora está num lugar que ele realmente merece. Ele é ministro, e ele merece uma cadeira no ministério, porque é uma pessoa muito preparada, muito equilibrada e firme nos seus propósitos, né? Então, já chegou chegando. Isso é muito bom, e conta aí com o apoio do presidente Bolsonaro. Agora, você disse que você quer terminar com uma nota boa, eu também não quero que toda essa minha fala passe como pessimismo, não. Eu tenho essa apreensão, mas eu estou confiante que sairemos vencedores nas urnas em outubro. O presidente Bolsonaro será reeleito, porque eu acho que na hora de apertar lá até que as pessoas não vão ter coragem de votar num bandido, a não ser aquelas que sejam bandidas também, né? Ou que de alguma forma apoiem, ou estejam na mamata, se beneficiando de alguma forma, porque com consciência eu não acredito que as pessoas façam isso. Então, eu tenho otimismo sim para o Brasil, a gente está num momento tenso, mas acredito que sim, daqui para frente as coisas irão melhorar, tá? Eu tenho fé nisso, e agora a gente tem que ficar de olho, e acho que o presidente Bolsonaro, tudo que ele faz, ele está colocando holofote, ele está chamando atenção para os perigos. Então, aquelas pessoas que acham que poderiam facilmente, né, navegar e fazendo o que queriam, já não podem, porque o povo está ficando de olho, vocês aí estão de olho, né, e a gente está falando, então as pessoas têm que ficar mais cuidadosas também. Deputada Bia Kicis, muitíssimo obrigado, agradecemos muito pela sua participação aqui no 4x4. Boa noite para a senhora, boa semana. Boa noite, uma ótima semana para todos vocês também. Fiquem com Deus.